Que a graça e a paz de Cristo seja sobre todos, amém? Aqueles que trouxeram as vossas Bíblias, abram comigo, por favor. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo é de número 15, vamos dar início no versículo de número 10. Nós estamos numa série de mensagens, Deus e os seus mandamentos, e nós estamos no Novo Testamento, no caso, nas palavras de Jesus, e hoje nós vamos atentar para algo importantíssimo que Ele vai ministrar às nossas vidas. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de número 10. Aqueles que encontraram, só para não perder um costume, um glória a Deus. Quero louvar a amada igreja que veio hoje para o templo, para a igreja. No meio desse feriado, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas tiraram um tempo neste feriado para poder vir aqui no santuário, para poder glorificar, exaltar, agradecer e aprender mais da palavra do Senhor. Minha oração é que essa noite vocês possam conhecer um pouco mais da palavra de Deus e que as vossas almas possam ser totalmente alimentadas na porção que nos é reservado para esta noite, tá bom? Os visitantes que temos, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, no nome de Jesus. Quem nos acompanha segundo as mídias sociais, cheiro grande, beijo grande, Deus abençoe vocês. No nome de Jesus. Nós estamos na terça-feira, culto Conhecendo Mais de Deus, é o nosso culto de ensino, é um dos cultos que eu acho que é o culto que eu mais gosto, é esse, é o culto de ensino, e que possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus essa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de número 10. Para iniciar, escrito está: e chamando a si a multidão, disse-lhes Jesus: ouvi e entendei. E aqui você presta atenção no versículo 11, se tiver uma caneta, um lápis, um marcador, marque versículo de número 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Vou repetir mais uma vez o versículo de número 11. O que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca, isso é o que contamina o homem. Pai, nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, que o teu Santo Espírito possa fluir no meio de nós, nos convencendo de tudo aquilo que será ministrado para com as nossas vidas. Fica à vontade, pois este lugar foi reservado para o teu mover essa noite. Então, faz segundo a tua vontade, pois nós queremos ver o teu mover essa noite, no nome de Jesus. A igreja diz amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Estamos atentando para as palavras de Jesus. E esse é um texto importantíssimo para não só o cristão, mas se a humanidade aprendesse. Se todo ouvido que vai escutar essa palavra fosse terra fértil, para que pudesse crescer árvores frondosas e frutíferas e saborosas. Mas nós sabemos que quase nunca é 100%. Tem pessoas que resistem, tem pessoas que não recebem, enfim. Mas nossa obrigação é pregoar.
E pregoar justamente isso, uma palavra dura, mas tem que ser dita e ela precisa ser ouvida pela amada igreja. O que contamina de fato o homem? O que contamina de fato o homem? Uma contaminação, uma doença, uma enfermidade, o que pode arruinar. Quando o texto na qual nós acabamos de ler fala de contaminar, de contaminação, já vai logo levando já para o final. Uma enfermidade, que a enfermidade pode produzir ou gerar a morte. Nós entendemos, e aqui eu quero centralizar alguns pontos, fixar algumas estacas essa noite. E a primeira coisa, naquele tempo, a medicina era falha. Hoje ela já é mais eficaz, mas naquele tempo não era. Naquele tempo, pessoas morriam de doenças que para nós hoje, um Doflex, uma aspirina, resolve nosso problema. Um chazinho de boldo resolve nosso problema. Mas naquele tempo não. Naquele tempo as coisas eram mais difíceis, a humanidade ainda estava caminhando, mas não caminhava a passos largos por causa dos tempos de guerra. Era um tempo de muita guerra. Jesus vai entrar no cenário de bastante guerra. Roma estava dominando tudo e tinha alguns povos e nações que resistiam ao poder dos imperadores romanos. E então havia o que? Muito sangue derramado. As enfermidades estavam disponíveis. É tanto que nós vamos ver vários relatos de Jesus curando os enfermos. Muitos, muitos. É tanto que o evangelista vai dizer que foi tantos que poderia ser colocado em livros e livros e mais livros e não caberia. Página, 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 folhas, folhas e folhas. E não caberia de tanta coisa que Jesus fez mediante aos enfermos. Ele curou todos os tipos de enfermidades. Ressuscitou dos mortos os seus, né? Mas o que de fato contamina um homem ao ponto dele... Qual é a minha posição mediante a palavra de Jesus? O que contamina? O que de fato, se não tivéssemos lido o texto, se não tivéssemos lido esse texto, para você hoje, o que de fato contamina? Mas não existe outra coisa pior do que as palavras. O que de fato contamina desde o início até hoje, que nós podemos falar de agora, e certamente o futuro, não precisamos nem dizer, são as palavras. São as palavras, é o que contamina, é o que sai do interior do homem, tem um poder destrutivo tão forte. Principalmente quando é extraído lá do centro das emoções, eu falo do coração, da alma do ser humano, a fonte dos seus sentimentos. Quando se está enraizado todo tipo de sentimento perverso, abstrato, como a raiva, o ódio, a amargura, o rancor, a ira, os partidarismos, as divisões, o egoísmo. Quando uma pessoa dessa, cheia desses tipos de sentimento no interior, fala, me perdoe a expressão que eu vou utilizar, mas é um sepulcro aberto. Porque não vai sair nada de bom. Não tem nada bom para ser extraído de um coração perverso. Não tem nada de bom para ser extraído de um coração amargurado, rancoroso, totalmente dominado pelos vãos sentimentos ou os sentimentos maus.
Porque não pode se esperar uma água doce sair de uma fonte amarga. Não pode se esperar uma coisa boa vindo de alguém mau. É muito difícil tal investimento. É perigosíssimo. Jesus falou, vem cá, multidão, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Jesus estava colocando ênfase no contexto, né? Os versículos de 1 ao 9 que nós não lemos, Jesus está colocando sobre a existência, né? Está proclamando, está pregoando contra a tradição dos anciões, o jugo pesado dos antigos, a hipocrisia religiosa da época. Eles valorizavam mais as tradições humanas, vou fazer você entender, como se fosse o folclore nordestino brasileiro. Eles valorizavam mais o folclore do que a palavra de Deus, seus mandamentos. Eles traziam mais existência, tanto que entrou-se numa discussão, os antigos dizendo, os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Higiene pessoal, eles estão falando. E eles ficam com raiva e eles vão até Jesus, eles combatem Jesus, aquela coisa toda. Jesus olha para eles, conhecendo o seu interior, e diz assim, eu tenho uma verdade para dizer, não só para vocês, mas para toda a multidão. Entendam agora isso e escutem. O que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, está no capítulo 15, volta para o capítulo 12, versículo de número 33. Nesse texto na qual nós vamos ler alguns versículos, Jesus está falando, está pregoando contra ali a blasfêmia dos fariseus. Está combatendo ali a hipocrisia religiosa ou a falsa religião, se você quiser trazer para esse lado. Versículo 33, capítulo 12 de Mateus diz assim, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Versículo 34, redobre a atenção. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O final do versículo 34 é o que nós queremos redobrar a atenção aqui. Se você puder grifar, grife na sua Bíblia. Versículo 34. O coração vai falar. A boca vai falar simplesmente daquilo que o seu coração está cheio. Como é que vai esperar uma palavra de amor, de carinho, de afeto por uma pessoa que só tem ódio, rancor e mágoas? Como é que vai o corpo expressar tais sentimentos graciosos, lindos, perfeitos, incríveis, de um coração podre, perverso, doente, enfermo? Até porque eu sempre costumo dizer, quando eu tenho as oportunidades, que nós temos duas fontes de entrada. Jesus disse: o que contamina é o que sai. É o que sai. Só que existe um mistério aqui que eu quero entregar para a amada igreja, uma palavra revelada para a amada igreja. Nós temos duas fontes de entrada que pode acelerar esse processo de contaminação. Diga comigo o que, pastor? Não, só você perguntar mais forte. O que você vê e o que você escuta. Porque se o coração é uma espécie de um baú,
Então é sinônimo que nós armazenamos coisas dentro dele. E como vamos armazenar coisas no nosso coração, se não pelo que ouvimos ou que vemos? E é mediante a qualidade do que você escuta e o que você enxerga que vai contribuir na sua vida para vida ou morte. Por quê, pastor Reinaldo? Porque Jesus disse, o que vai contaminar é o que sai, não o que entra. Porque você pode ter um espírito pronto, você pode ter uma sabedoria, uma inteligência, um discernimento apurado, ao ponto de ouvir coisas ruins e não se corromper e não se deixar levar. Como se você, em contrapartida, tiver um espírito fraquinho, que me perdoe as Marias, mas minha mãe falou muito, deixa de ser Maria, vai com as outras. Se tiver aquele espírito de Maria, vai com as outras, conhecido no nosso popular cearense, nordestino. Se você for Maria, vai com as outras, aí você está ferrado, me perdoa a força da expressão. Porque quando nós não temos essa sabedoria, inteligência emocional, racional, um espírito equilibrado, nós somos engodados por qualquer coisa que se escuta e que se vê. E a probabilidade de você ir buscar na pessoa, mediante aquilo que você ouviu, é a mínima possível. Porque as pessoas estão tão cheias de si, que não dão um braço a torcer em ir buscar saber a verdade. E é onde está todo o engodo e todo o embaraço. Ah, se toda pessoa que ouvisse uma fofoca fosse lá na fonte perguntar, você falou isso? Porque toda história é semelhante a uma moeda, tem as duas faces. Toda história vai haver uma versão da vítima e do vitimado. E aqui, onde está o pulo do gato. Quem é que hoje tem coragem de ir lá na fonte e tirar limpo? Quem é que hoje tem um espírito de prontidão, misericórdia? Um espírito de prontidão para ir em busca da verdade, a limpar os pratos sujos. Aí até uma pessoa que está desentendida, uns maus entendimentos, e ir ali tentar resolver, apaziguar uma tempestade. Quem hoje que quer dar o luxo de ser um cristão autêntico, se tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar e vai lá se consertar com ele. Quem é hoje que tem isso? Onde é que nós estamos observando isso, irmãos? Às vezes tem pessoas tão capciosas, árvore de mau fruto, árvores de maus frutos, que infelizmente nós encontramos no meio da caminhada da humanidade, não falo cristã, na caminhada do ser humano. Tem umas árvores, como hoje uma cliente falou para mim, umas almas cebosas, umas árvores de mau fruto, que nós devemos ter toda a cautela possível. E como é que nós devemos proceder? Se você vê que não tem como falar X1, 1 versus 1, você e tal pessoa, leva testemunha. Não é assim que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas? Para que haja testemunha, a testemunha tem que ser idônea. Para que, caso se espalhe uma conversa negativa, aversa aquilo que foi compactuado, contratuado, alguém possa ser testemunha para absorver a situação e a causa. Porque existem árvores de maus frutos, almas cebosas que querem só ver o mal e ponto final.
estão mais perto de nós do que nós pensamos. Infelizmente, como é difícil falar isso. E sobre essas árvores de maus frutos, como é que elas podem falar coisas boas se o seu coração é mau? Se não foi sarado, se não foi tratado, se não foi diagnosticado mediante a pregação, porque às vezes nós somos diagnosticados os nossos problemas humanos, naturais e espirituais mediante a ministração da palavra. Quantas vezes eu já fui diagnosticado por intermédio da palavra de Deus? Porque vocês acham que quando eu estou em cima, eu estou só ministrando para vocês? Não, primeiro a mim, porque eu sou o que recebo primeiro. E quantas vezes eu já fui diagnosticado mediante algo que estava me destruindo, me contaminando, enfermando, fazendo enfermar a minha alma. Mas nós devemos atentar aqui. Como está o nosso coração? O homem bom, ele tira coisas boas do seu bom tesouro, do seu coração. A abundância das palavras de uma boca está declarada no que há no seu coração. Quer ver quem é uma pessoa? É só atentar para aquilo que ela mais fala. De uma pessoa que fala demais da vida dos outros, da vida alheia. De uma pessoa que só repara no alheio. Como é que está esse coração? E se for pedir para orar, o que é que vai sair destes lábios? Será que de fato Deus pode atentar a uma oração desse tipo? Atentar, ele atenta. O problema é responder. Concorda comigo? Nós devemos tomar o cuidado com o nosso coração. Nós estamos vendo muitas coisas, ouvindo muitas coisas, mas nós devemos ter cautela. Nós devemos ter um equilíbrio aqui em filtrar o que entra em nossa vida. Por quê, pastor? Porque o nível da contaminação será aqui diagnosticada mediante o que entra. Que é isso, pastor? Mas Jesus não falou que o contamina é o que sai? Pois é, mas antes de sair tem que entrar. E por onde é que está entrando? Pegou ou não pegou o pulo do gato? É mediante aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo e escutando. É mediante aquilo que eu paro para prestar atenção. É que vai ditar o ritmo da música, o ritmo da minha vida, da minha história. Porque se eu atento demais para as coisas ruins, meu coração vai ser corrompido. E se de fato meu coração se corromper, a minha boca também será corrompida. E se os meus lábios forem corrompidos e falar palavras, eu posso me complicar mediante aquilo que eu falo. Versículo 36 aí, ainda está aberto? Só dá uma olhada aí, ó. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Eita Deus. Agora ferrou. Agora a chapa esquentou aqui. Está vendo? O que a Bíblia nos ensina que um abismo chama? Um abismo chama? Um abismo chama? Outro. Eu vou vendo aqui, vou me acostumando. Eu vou ouvindo aqui, vou me acostumando. Eu quero tentar assemelhar aqui. Eu vou criar uma parábola aqui. É semelhante a uma criança inocente que é colocada no meio de pessoas com bocas pervertidas. Pegou o mistério aí? Tem a boca porca, a boca suja. Como é que
Aí a criança nunca teve contato com palavrão, com xingas, com fofocas, né? Quando eu falo em fofoca, eu estou falando de fato comentar da vida alheia. Amém? Comentar a vida alheia. Aí deixa-se uma criança na casa de tal pessoa por 2 meses. Se você voltar, como essa criança está? Se não, falando uns palavrão desse tamanho aqui. Reparando na vida alheia. E se pedir para calar, é outro palavrão que solta. Você pegou? Você entendeu? A inocência, ela é corrompida mediante as estacas fincadas nos territórios amargos da vida. Nos territórios impróprios. Nos territórios profanos, é semelhante a uma criança plantada aonde há pessoas profanas e os linguajares mundanos. Aonde é que vai ser aqui mantida uma pureza? Se o lugar a contamina. Se o que ela vê todo dia, o que ela escuta todo dia contribui para que ela seja pervertida, corrompida, para enfermar a alma de uma criança inocente. Como vai ser preservada a pureza de tal ser? Se nós adultos já passamos os perrengues passando, imagina uma criança. Aquele ditado que eu costumo sempre falar: me diz aí com quem tu anda que eu vou dizer quem você é. Porque cedo ou tarde você vai se inclinar para aquilo que está à sua volta. E é por isso que nós devemos guardar os nossos pés. Por que eu tenho que guardar os meus pés? Porque por intermédio aonde eu estou indo e o que eu estou fazendo, que vai entrar na minha vida, que pode aqui corromper o meu coração. E se eu não diagnosticar logo o meu coração como enfermo, como doente, e pedir uma injeção de Deus mediante ao sangue purificador, redentor, remissor de Jesus, a minha boca, a minha língua será transgredida cedo ou tarde. A minha boca será um sepulcro a céu aberto. Os meus lábios, em vez de ecoarem coisas boas, palavras boas, de esperança, de amor, de paciência, de todo tipo de sentimento bom, será um sepulcro a céu aberto. Um canal inesgotável, uma fonte de putrefação. E nós devemos tomar o cuidado. E eu quero fazer essas perguntas. Aonde os teus pés estão indo? O que você está vendo? E o que você está ouvindo? Hoje é um culto conhecendo mais Deus. Jesus, Ele nos orientou, ele trouxe a multidão. E olha só, Mateus escreveu isso, e Marcos também vai escrever também, no Marcos capítulo 7, versículo 1 e 23, a tradição dos anciões. Vai dizer: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque se você tiver um espírito inclinado para as coisas de Deus, você entende, você discerne que você é um ser natural e pisa com os pés em terra, sim, mas também que você é um ser espiritual e o teu coração deve estar voltado para as coisas dos céus. Somos de terra, somos terrenos, mas a nossa essência é espiritual. Ela pertence a Deus e ela tem que se conectar com Deus.
Então, aonde eu estou sendo conduzido, sendo guiado, sendo atraído, que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, cedo ou tarde pode me prejudicar. Porque se você não escuta coisa boa, se você não vê coisa boa, daqui a pouco a sua boca vai falar coisa boa? Não. Porque a nossa boca vai falar do que o coração está cheio. Quando um filho chega todo lascado em casa, qual é a primeira coisa que a mãe vai falar? Não te avisei, menino! Por quê? Porque o coração dela já explodiu. E a boca vai falar daquilo que o coração dela não aguenta mais ficar calado. Quando o marido chega bêbado em casa. Mas já de novo, bebeu de novo, gastou dinheiro de novo. Aí ó, por quê? Porque o coração não aguenta mais. Já está jogando de novo, não aguenta mais. Vai falar por quê? Porque o coração não aguenta mais. Já está transbordando, não aguenta mais, então tem que falar. E às vezes a gente fala o que não se deve falar. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11 vai dizer, o salmo, que o coração dos homens está disposto a praticar inteiramente o mal. Nós temos uma predisposição a se inclinar para aquilo que é mal. Há uma aceitação muito grande à nossa carne. É um alimento gostoso, porém prejudicial. Você sabia que existe algo gostoso, mas que é altamente prejudicial, altamente tóxico? Exemplos. Se você tomar muito açúcar, o que é que acontece? Vai virar a mulher do diabo. Quem é a mulher do diabo? Diabetes. Não vai ter predisposição e inclinação para casar com a mulher do diabo? É ou não é? A diabetes. Mas se você já foi inclinado para o sal demais, o que é que acontece? Hipertensão, pressão alta. Existem coisas que são boas, mas numa alta dosagem se tornam tóxicas. Então nós temos que ter um espírito de moderação. Temos que ser moderados. Tem que ter amizade do mundo? Temos, porque não podemos viver sem amizades. Por quê, pastor? Porque você cria um vínculo. Quando eu falo de amizade, eu falo de relacionamento. No trabalho você tem que ter um relacionamento com os outros colaboradores. Se você for patrão, glória a Deus por isso. Mas você tem que ter bons relacionamentos com os seus funcionários, porque senão, eles botam você no pau. Pegou aí o mistério ou não pegou? Nós devemos ter esse espírito de moderação. Romanos 12, 2 vai dizer que nós não devemos nos conformar com esta situação. De fato, nós precisamos constantemente, periodicamente estar alimentando o nosso coração, dosando o nosso coração de coisas boas. Enchendo a nossa vida de coisa boa. E como é que eu vou encher o meu coração? Olhou para o altar? Aquilo que você vê e aquilo que você escuta. Esse negócio é tão sério, é tão sério. Imagine aí um pai e uma mãe cristão falando o que não se deve, falando da vida alheia, falando dos outros na frente de filhos pequenos. Como é que vai ficar a mente dessas crianças? Como é que elas vão crescer? Se não dedurar o pai e a mãe assim no meio do nada a qualquer momento.
envergonhar mesmo a qualquer momento. Mateus 12, 33, nós estávamos lendo, né? A partir do versículo 33, que a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Mateus 15, 11 vai dizer que o que contamina é o que sai. Mas para sair tem que entrar primeiro. Abra sua Bíblia comigo. Epístola do apóstolo São Tiago. Capítulo de número 1, versículo 19 e 20. E essa é muito forte. Atentai para o que eu vos falo nessa noite. Epístola do apóstolo São Tiago, depois de Hebreus, antes de Pedro. Capítulo 1, versículo 19 e 20. Só quem encontrou um glória a Deus? Ô glória. Escrito está: sabei isso, meus amados irmãos. Mas todo homem, quando eu falo homem, eu falo de mulher também. Todos sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por que, pastor Reinaldo? Olha o que o apóstolo Tiago vai falar, versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Sabe aquele momento que você transborda e quer falar na ira, na raiva, envolvido as emoções no calor do momento? Não vai adiantar de nada. Porque a tua ira não produz a justiça de Deus. A tua ira só vai se assemelhar a um líquido inflamável em cima de uma fagulha. Em cima do fogo, de uma queimada. Então, se aquela pessoa já está sendo queimada pelas coisas da vida, mediante as escolhas ruins, a sua ira, as suas palavras, não dosadas, será como digo? Fala? Você só vai intensificar. Você só vai acelerar o processo de destruição que já está aquela pessoa. Eu sei que tem hora que dá vontade de falar, meus irmãos. Mas eu quero crer que a amada igreja, junto comigo, aprendemos em Eclesiastes capítulo 3, que tudo tem um tempo determinado. Há um tempo de falar. Amém? Mas também há tempo de ficar calado. E nós que devemos se rebolar aqui, ficar na posição e ter maturidade para esperar o tempo certo. E como é que eu sei quando chega o tempo certo, pastor? É quando Deus age. E quando Deus age não resta sombra de dúvidas de nada. Porque quando Deus age, a dúvida já bateu em retirada há muito tempo. É quando você vê que o ambiente está todo preparado. Mas em primeiro lugar, para você saber que é Deus agindo e preparando, você tem que ter intimidade com Ele. Porque só aqueles que desfrutam de uma boa intimidade com Ele é que sabem quando Ele está no ambiente, quando Ele está na casa. Por quê? Porque já sabe qual é a presença que está diante de vós. Oh, glória! Há um tempo de falar. Nós devemos estar prontos para ouvir. E os nossos... Eu quero trazer uma coisa. Meu ouvido não é pinico. Meu ouvido não é lixeira. Meu ouvido não é lixão a céu aberto. Por quê? Porque só lixeira, lixão a céu aberto, carro de lixo é que todo mundo joga, só coisa ruim. E quem é que tem coragem de limpar um caminhão? Quando tá com aquela lama assim, quando passa nas ruas, deixa só aquela caatinga. É o novo caatinga? Aquele fedor assim, aquele negócio azedo.
Hã? Quem é que limpa? Quem é que limpa? Quem é que tem coragem de limpar? Senão aqueles que são pagos para poder fazer isso. E eles devem fazer só a misericórdia. Que o serviço difícil e nojento é você lidar com a sujeira alheia. Quando eu falo que os meus ouvidos não é pinico, não é lixeira, não é lixão e nem carro do lixo, eu não estou me referindo ao pastoreio, mas eu falo na qualidade de pessoas, num trocadilho de conversas. Um exemplo, vou exemplificar a minha realidade hoje. A minha esposa disse, filho, aí eu já olho assim, ó, não quero nem ouvir porque eu já te conheço. Mas filho, não quero nem ouvir porque eu já te conheço. Não sou obrigado, irmãos, a ouvir. Porque eu me conheço. Eu sou sensível, eu sou uma pessoa sensível, eu sou um homem sensível. Fazer o que se Deus me criou assim? Eu tenho sentimentos. E eles são aguçados, são sensíveis. Eu sou uma pessoa sensível. Eu me dou, eu me sinto. Às vezes não tem nada a ver comigo uma situação, eu já estou chorando, meu irmão. Quer ver uma coisa que me lasca? Uns vídeos na internet que de vez em quando eu vejo que eu estou com a alma ressecada, quando não tem nenhum sinal de chuva nos olhos, sabe o que é que eu faço? Tem 2 tipos de vídeo que eu gosto de ver. Crianças ouvindo pela primeira vez e os filhos quando reencontram os pais que voltam da guerra. Rapaz, é uma facada grande no meu coração, porque eu choro. Aí eu tava morrendo de vontade de meter chibata no Abraão, nos meninos lá em casa. Eu olho assim, seus filhos da égua, vem cá. Porque se nós atentar para as coisas ruins, a gente pode se corromper. E se o nosso coração se corromper, a nossa boca, ai meu Deus do céu, será o instrumento que vai propagar mais desgraça, mais morte, mais deterioração. Esse negócio mesmo, que não saiu agora, engasgou foi tudo agora. A destruição, pronto. Queria falar bonito, me enganchei todinho, é o que dá. Pessoa que não tem um vernáculo linguístico apurado vai querer dar onde... de culto. Ei, vou concluir. Nós devemos estar pronto para ouvir. Mas a maior prontidão está no silêncio. É tanto que tem momentos que eu estou com a minha esposa e diz assim, filha, não. Deixa eu ficar um pouquinho sozinho. Segura os meninos aí. Segura os meninos. Eu vou trancar aqui a porta aqui. Não deixe ninguém chegar. Eu estou no meu momento. Sabe, porque talvez os meus filhos não tenham nem culpa. Minha esposa não tenha nem culpa. Mas o meu coração já está tão saturado de algumas envergonhices que qualquer coisa, qualquer gotinha vai transbordar. E eu me conhecendo, digo, por favor... Estou no meu momento, sabe? É onde nós devemos nos recuar para garantir o bom andamento da família. Mas o que nós devemos fazer é guardar o nosso coração. E como é que se guarda? Peneirando o que entra em nossa vida. Então penere quem entra na sua vida, penere o que está entrando na sua vida, pessoas, palavras, coisas, vídeos, e enfim, penere, para que você não seja mais um corrompido ou corrompida, mas uma pessoa a ser contaminada, a ser enferma, a vir para a anemia e a apatia espiritual, ao ponto de falarmos, sabe aquelas pessoas ranzinza? Nunca tem uma palavra boa para dar. Nunca tem um afeto para mostrar. Nunca tem uma palavra de esperança para chegar junto. É sempre apontando as coisas ruins. É sempre isso, aquilo, outro. Imagina como está o coração desse... Jesus do céu. Dessa abençoado que eu ia falar. Pesado agora.
Imagina como está. De um coração totalmente corrompido, vai sair o quê? Palavras? Ações boas? Não. Não espere coisa boa, não. Tiago capítulo 3. Vamos ler alguns versículos para poder concluir o culto dessa noite. Capítulo 3, versículo 1. Nós vamos degustar alguns versículos e iremos concluir logo em seguida. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir então todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes as embarcações, e levadas de ventos impetuosos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daqueles que a governam. Assim também a língua é um pequeno membro, e se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um fogo pequeno incendeia. A língua também é um fogo, com um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Olha aqui, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada, incentivada ali pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto bestas feras e de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas olha o versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheio de peçonha mortal. Veneno mortal. Vamos ficar só até aqui. Mas ele vai falar mais. Leia o resto em casa. Vai falar mais. Vai falar um bocado que corra mais aqui. A língua. Se conseguirmos dominar a língua, dominaremos todo o nosso corpo. Então vamos lá. Eu vou dominar a língua e eu vou conseguir governar todo o meu corpo, mas começa por intermédio de onde? É filtrando. Você sabe que tem pessoa que é um poço de negatividade? Você sabe que tem pessoas que são poços abertos de perdição? Não se relacioneis. Porque aquele que se ajunta a uma meretriz faz um corpo com ela. Nós devemos tomar o cuidado. Nós estamos falando sério da contaminação da nossa vida, o que contamina o homem, o que destrói o homem. É a língua, mas antes da língua falar, é guardada no coração. E antes de ser guardada no coração, é vista pelos olhos e ouvida pelos ouvidos. Nós estamos aonde estamos, nós estamos enfrentando uma guerra de palavras no país. Hoje, 7 de setembro, era um dia para nós festejar e celebrar o quê? A independência do Brasil. Aquele grito dado, que dividiu-se, cortou-se o cordão umbilical do Brasil sobre Portugal. Era para celebrarmos. E hoje, literalmente, o país entra em guerra em 2 partidos políticos, esquerda e direita. Um dia que era para todos celebrarem a independência. Um feito histórico que marcou a nossa vida. Foi cortado o cordão umbilical daquilo que nos influenciava. E hoje, caminhando com as nossas próprias pernas.
Mas nós estamos doentes. Estamos enfermos. E não estamos atentando para isso. Por quê? Porque o coração já foi corrompido. Aí, partido de direita versus partido de esquerda. Em vez das pessoas hoje aproveitarem o feriado, sair para a família, festejar a nossa independência, o marco da nossa história, aí se levar para o lado religioso, glória a Deus, aleluia, Deus nos libertou, Cristo nos libertou. Guerra de palavras, de palavras, de palavras. Porque se apoiou, foi hoje para manifestação, não gosto de você, isso, aquilo, outro. Olha só que nível chegou, olha a baixaria. Olha o nível baixo. Pessoal sem cultura. Minha esposa, filho, vamos fazer alguma coisa? Eu, não vamos fazer. Porque o povo não tem maturidade para isso. E se fizermos alguma coisa na igreja, vamos dizer que ou a gente é de A ou dizer que é de B. E nisso vem as guerras, as divisões e as confusões. Então de problema, eu estou me esquivando, tirando meu time de campo. Meu irmão, eu falei para vocês outrora, não no quesito pastoral para ouvir os problemas da amada igreja, que eu sou um pastor, é necessário ouvir o problema. Eu falo do meu pessoal, da minha vida particular. Portador de notícia ruim, eu disse, é o quê? Quero ouvir não. Tem gente que fica com raiva de mim, tem gente que fica puto de raiva comigo. Eu não sou obrigado a ouvir não. Coisa ruim da vida dos outros, fofoca da vida dos outros, que corra mais feia, vai orar que é melhor. Vai se converter, que é melhor. Só obrigado não. Agora, se você está passando por um problema, quer falar, quer desabafar, aí estamos juntos, meu irmão. Aqui a gente não abre um caminhão carregado, lotado de cão. A gente quebra tudo no pau pela autoridade que há no nome de Jesus. Mas, por favor, os nossos ouvidos não são pinico. Agora, se tem algo lhe maltratando, vamos espiritualizar. Amém? A igreja está entendida? Glória a Deus por isso. Sinceramente, eu vou concluir agora com essas palavras. Posso concluir? Chega um tempo que nós devemos simplesmente nos calar. Hoje eu bato o martelo nisso. Chega um tempo que você deve se calar. Chega um tempo que eu tenho que me calar. Tem hora que não adianta, irmãos. Correr atrás do vento. Não dá. Então é melhor pôr um zíper na boca. Nem me contamino, nem me prejudico e nem inflamo a minha vida e nem o curso da natureza, a vida do próximo. Então é melhor boca fechada. Não entra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, precisamos de Ti. Bem mais do que imaginamos. Nós, como adultos, jovens, anciões, estamos pior do que as crianças que estão aprendendo aquilo que é certo e que é errado. Nós temos uma facilidade tão grande, Deus, de se distanciar da equidade, da justiça, da humildade, da mansidão, das coisas boas da vida. Tem uma facilidade tão grande, meu Deus, de ser corrompido, mas é mais rápido que imediato. Basta só ver, o coração já salta pela boca já e fala o que não deve. Basta só ouvir a fulaninha, basta só ouvir o nome, é só ouvir nome A, nome B. A pessoa já tem quase um AVC, quase um troço. E a língua que não para quieta dentro da boca. Os nossos lábios virou-se um poço de iniquidades. Os nossos lábios se tornaram mais mortíferos do que o coronavírus. Se mata mais
pela boca do que pelo vírus. Nos restaura, Senhor. Nos restaura. Nos santifica, Senhor. Nos purifica, Senhor. Hoje era para estarmos unidos em uma só voz, celebrando a independência do país. Relembrar a nossa história cultural. Era para haver um equilíbrio hoje. Pelo menos hoje era para haver uma trégua nos partidarismos. Mas não houve. Porque estamos vivenciando, pior do que a pandemia, é a guerra de palavras. É morte de um lado, é morte do outro. Precisamos ser purificados por Ti. Precisamos ser purificados pela Tua palavra. Precisamos ser pessoas melhores. Hoje, Senhor, mediante a igreja na qual o Senhor me ordenara para estar à frente, eu quero Te suplicar perdão pelos nossos erros e falhas. Como cidadão brasileiro que eu sou, não me considero patriota, mas brasileiro. Eu não luto pela causa, eu vivo a causa, Senhor. Mas eu Te peço perdão pela minha nação, que tem sido mais mortífera do que esse vírus, que tem sido mais mortífera do que os terroristas. A nossa língua é pior do que uma arma química, mais mortal do que qualquer arma balística. Assim é a nossa língua, um fogo devorador, que consome tudo, que devora tudo, que destrói tudo. Mas tudo isso por causa do nosso coração. Tudo isso porque não peneiramos aquilo que entrou nos olhos e no ouvido e desceu para o coração. Porque de que tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, o centro das nossas almas, para que não possamos se corromper em palavras, se tornar esse instrumento de serial killer do inferno, a morte, por intermédio das palavras. Nos ajuda, Senhor, a ser pessoas melhores. Perdoa a minha nação, a minha geração, a Tua igreja assistida pela minha vida, Senhor. E nos ensina a domar a nossa língua, a amenizar os estragos causados pela imaturidade da nossa racionalidade. Estamos disponíveis para ouvir, mas somos incapacitados no falar. Então, já que há uma grande incapacitação, vem melhor acalhar o silêncio. Então, acalma as nossas tempestades e, por favor, tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser pessoas melhores e que o Senhor possa avivar a nossa vida, transformá-la para a glória do Teu nome, nos conformes da Tua palavra, mediante os Teus preceitos e mandamentos. Assim eu Te oro e eu creio, meu Senhor, na vitória, no nome de Jesus. A igreja diz amém? Fique de pé.